Saudações, bem-vindos ao canal Maçonizando. Estamos iniciando mais um vídeo muito especial para você e hoje nós vamos falar sobre as relações da Ordem Rosa Cruz com a maçonaria, ou da maçonaria com a Ordem Rosa Cruz, como preferirdes. Vamos lá então. Mas antes disso, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações, para que os vídeos do canal Maçonizando alcancem o maior número de pessoas possível. E hoje nós vamos falar de um tema muito legal, muito importante, que é essa suposta relação entre a Ordem Rosa Cruz e a maçonaria. É verdade, não é? A maçonaria tem grau Rosa Cruz? Não tem? Vamos descobrir isso nesse vídeo. Bom, mas antes disso, eu vou falar sobre os meus livros, né? Os meus 6 livros ainda estão em comercialização. Eu tenho 7, né? 7 livros de minha autoria, mas desses 7, 6 ainda estão em comercialização. Esses livros são o Temporal Austin, que é um romance iniciático ambientado na Serra Gaúcha. Também temos o Lendas Urbanas de Cruz Alta, né? Curiosidade, Cultura e Mistérios, e Landmarks, Ritos e Ordens de Aperfeiçoamento Maçônico, Guias de Ordens Panamaçônicas e Maçonaria, o Legado do Aprendiz. A gente está preparando para a semana que vem uma promoção muito legal de livros também. Mas não perca essa promoção que nós estamos tendo agora. É R$10 cada livro no formato digital, né? No formato digital, R$10 cada livro, ou você pode adquirir os 6 por 45. Ah, mas Diego, eu prefiro o formato impresso, eu sou tradicional, gosto de livro físico, então vai lá no Clube de Autores, é R$50 cada um no Clube de Autores, na versão impressa, você recebe na sua casa, e é bem legal também. E se você quiser no formato impresso, me chama aí no Pix, ou no WhatsApp, né, melhor dizendo, e se você quiser doar para o canal, fazer uma doação espontânea para o canal, que também é sempre bem-vindo, aí está a nossa chave Pix, né? Se você quiser conversar conosco sobre os livros digitais, pode me chamar aí no WhatsApp, que esse número é o meu WhatsApp. Mas vamos falar sobre Rosa Cruz e maçonaria. Eu botei 2 símbolos aqui, vocês estão vendo o símbolo da antiga e mística Ordem Rosa Cruz à Morte, e também o símbolo tradicional da maçonaria, que é o esquadro compasso. Bom, como é que surge o movimento Rosa Cruz? E esse vídeo, volto a frisar, assim como todos os outros, é um vídeo de gravação única, take único, corte seco, não tem edição nenhuma, né? Nenhuma edição. A gente está fazendo um vídeo para ser espontâneo mesmo, né? Bom, a Ordem Rosa Cruz, primeiro eu vou falar do rosacrucianismo, depois eu vou falar de Ordem Rosa Cruz, né? O rosacrucianismo, ele surge oficialmente, né? A gente pode inventar o romance que a gente quiser sobre a Ordem Rosa Cruz, dizer que ela veio do Egito, da Suméria, da Atlântida, da onde for, né? A gente pode inventar o romance que a gente quiser, mas documentalmente a Ordem Rosa Cruz, ela surge, a ordem não, o movimento Rosa Cruz, ele surge com a publicação de 3 manifestos no século XVII, né? 1614, 1615 e 1616. Em 3 anos foram publicados 3 manifestos, né? Esses manifestos hoje, eles são acreditados por alguns pesquisadores ao Johann Valentin Andrea, né? Mas ainda não se tem uma comprovação, será que foi o Andrea que fez esses manifestos, será que não foi, né? Mas o movimento Rosa Cruz, ele surge a partir disso, né? Ele surge como uma escola de pensamento, um movimento de pensamento, assim como foi o iluminismo, né? Então, o movimento Rosa Cruz, ele surge a partir de uma publicação de um manifesto chamado Fama Fraternitatis, né? Em 1614. Em 1615, é publicado o Confessio Fraternitatis, que é uma continuação. E a trilogia se fecha com o casamento alquímico de Christian Rosenkrantz, ou as núpcias alquímicas de Christian Rosenkrantz. Esses 3 livros, eles hoje, como eu disse, né, eles são atrelados ou vinculados ao Johann Valentin Andrea. Mas não é necessariamente verdade, né, que tenha sido ele, ou não, né? Mas eu particularmente, Diego, acredito que sim, tá? Dados os indícios históricos, documentais e até o estilo do texto, né? E esses 3 manifestos, eles trazem um convite, uma reforma de pensamento
a uma nova era de pensamento para a humanidade, um pensamento mais espiritualista e tudo mais. E os manifestos, eles têm um tripé, que é muito interessante, né? Que é o hermetismo ou alquimia, a astrologia e a cabala. E os movimentos Rosacruzes, eles partem desse tripé, né? Que é hermetismo, alquimia, astrologia e cabala, né? Eles partem disso, né? E depois, um tempo depois, surge alguns cartazes nas ruas de Paris, ali em 1621, se eu não me engano, né? Ele surge esses cartazes dizendo: nós, delegados do Colégio Principal da Rosa Cruz, fazemos uma visita visível e invisível a essa cidade pela graça do Altíssimo, pelo qual o coração do justo se volta, né? E é um texto muito bonito, vocês encontram ele na internet, inclusive, né? E esse texto, ele conclama, né, as pessoas a conhecerem a fraternidade da Rosa Cruz, né? E aí ele já se apresenta como uma fraternidade da Rosa Cruz, mas ele diz que aquele que quiser conhecer a fraternidade de Rosa Cruz por mera curiosidade, jamais se comunicará com ela. Mas eles que avaliam o pensamento localizariam os caras que seriam mais próximos deles e eles deles, né? E a partir do movimento Rosa Cruz, surge, ele se torna uma febre, né? Em termos de mundo, o movimento Rosa Cruz, ele se torna uma espécie de febre, né? Ele se torna uma tendência assim, uma febre entre os intelectuais da época. Ocorre que, há 100 anos, 103 anos depois do lançamento do Fama Fraternitatis, a maçonaria se institucionaliza. Né? 103 anos depois, a maçonaria se institucionaliza com a fundação da Grande Loja Unida na Inglaterra, em 1717. Né? Esse é um marco histórico que todos nós sabemos. Claro, existia maçonaria antes disso, porque senão, da onde surgiriam as 4 lojas que fundariam a Grande Loja Unida da Inglaterra? Porque já tinha antes, né? Então, mas institucionaliza-se a maçonaria a partir desse marco, né? A partir disso surgem alguns movimentos Rosacruzes, né? Vários movimentos Rosacruzes. E um deles, inclusive, só aceita maçons, que é talvez até mais, mas eu vou citar um, que é a Sociedade Rosacruciana em Anglia, né, a Síria, né, ela só aceita mestres maçons, e inclusive ela ganha um carinhoso apelido de Rosa Cruz Maçônica. Mas existem outras ordens Rosa Cruzes, né, existe a Fraternidade Rosa Cruz Max Rendel, a Confraternidade Rosa Cruz, existe a ordem cabalística da Rosa Cruz, do Stanislas Guaitá, né, que é uma linha muito vinculada a martinismo, martinesismo e tudo mais. Existe o grau Rocroi no novo movimento Elicoen, né? Aliás, tem aqui no canal, inclusive, uma live sobre os Elicoen. Eu recomendo que vocês assistam, né? Com o Paulo Souza e com o Maurício Machado. Bom, aí nós partimos, né, a partir disso, que no ano de 1915 é fundado o movimento Rosa Cruz, que hoje é o mais popular no Brasil, né? E talvez aqui nas Américas, não digo que seja mais popular no mundo, mas no Brasil com certeza que é a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, Anticus Mysticusque Ordo Rosae Crucis, né? É uma entidade que eu até fui filiado por um bom tempo, né? Fui membro ativo por um bom tempo. Eu me filiei nessa ordem em 2002, final de 2002, eu permaneci ativo nela até 2020, né? E, inclusive, tive a oportunidade de ser mestre de organismo afiliado, de ser guardião de organismo afiliado. Meu pai foi um grande Rosa Cruz, membro da hierarquia da ordem, né? Chegou a ser monitor regional ali na região de Cruz Alta. Também tive a posição de nome, que é uma espécie de batizado Rosa Cruz, que é feito dentro de um templo, né? E os meus filhos também têm, né? Então, todos eles têm a posição de nomes, né? Então, e elas são feitas em capítulos e lojas. Os organismos afiliados da MORC, eles se dividem em lojas, capítulos e pronaus, né? E a classificação varia de acordo com os membros, né? Bom, qual é a relação disso com a maçonaria? A resposta é zero, nenhuma. Tá? Não existe relação de Rosa Cruz com a maçonaria. São duas entidades iniciáticas com uma sistemática própria e objetivos bem diferentes. A maçonaria, como eu já falei em outros vídeos, é uma instituição filantrópica, filosófica, que também é um sistema de moralidade virado por alegorias e símbolos e que tem um esoterismo no sentido mais amplo do termo. Mas a antiga e mística Ordem Rosa Cruz
ela é uma ordem mística, como o próprio nome diz, né? Então, ela visa uma experiência metafísica. O objetivo da Ordem Rosa Cruz é algo que está além do sensório, né? Além do plano da matéria. É uma ordem mais espiritual. O trabalho da Rosa Cruz é um trabalho mais espiritual. Enquanto que o trabalho maçônico é mais individual e também mais social mesmo, né? De melhorar o indivíduo para que ele possa atuar na sociedade e tudo mais. A Ordem Rosa Cruz já tem uma vibe mais mística mesmo, né? De tu, até durante a própria reunião, viver uma experiência metafísica através de concentração, de meditação, até de alguns exercícios que vão fazer a tua consciência se desdobrar do corpo e tudo mais. É um caminho interessante, né? A Ordem Rosa Cruz Amorque, ela tem um sistema de ensino por monografias, né? Ou seja, você recebe monografias digitais ou físicas em casa, aí você escolhe se você quer receber digital ou física, e ali há um sistema de estudo onde você pode seguir toda uma carreira Rosa Cruz sem nunca pisar no templo, se você não quiser. Né? Você pode seguir toda uma carreira Rosa Cruz sem nunca pisar no templo. Até meus últimos 4 anos de Ordem Rosa Cruz ali, eu não fui em organismo afiliado, que é como eles chamam as lojas, os capítulos ou os pronaus, né? E tu pode seguir ali sem nunca pisar no organismo afiliado. Né? A maçonaria já é uma coisa mais templária. Você tem que ir ao templo, você tem que ir à loja para ser maçom. A maçonaria se faz em loja. Né? Além disso, não há nenhuma relação qualquer institucional, né? Até algumas pessoas, eu lembro que nos anos 80, 90, diziam, se eu chegar no grau tal da Rosa Cruz, eu posso solicitar uma filiação na maçonaria. Se eu chegar no grau tal da maçonaria, eu posso virar Rosa Cruz. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São 2 CNPJs, 2 administrações e 2 sistemáticas e objetivos completamente diferentes um do outro. Além disso, o pessoal vai perguntar para mim assim, mas Diego, a Ordem Rosa Cruz tem a maçonaria tem um grau chamado Rosa Cruz, né? E eu digo, é o grau 18, né, para os ritos adoniramita, escocês e brasileiro, e também é o grau 7, o pessoal do rito moderno, né? Então, o que é que acontece? O grau Rosa Cruz, eu diria que ele é um grau com um viés mais cristão, né? É um viés cristão, tanto que existe uma cerimônia que para mim é uma das mais lindas da maçonaria, que é a chamada Quinta-feira de Doenças, né? Que é um banquete ritualístico, um jantar ritualístico, que é feito na Quinta-feira Santa, na maçonaria, para maçons colados no grau Rosa Cruz ou acima. Né? Então é uma experiência fantástica, uma experiência maravilhosa, assim. E não tem qualquer vinculação com o que se prega em conceito Rosa Cruz dentro da morte ou de outras ordens Rosa Cruz. A maçonaria tem o seu próprio conceito de Rosa Cruz, então não tem nada a ver. Mas o que é a Rosa Cruz? Né? A rosa é a alma em processo de desabrochar, e a cruz é o corpo físico, segundo a tradição Rosa Cruz a morte, né? Que é a ordem que eu sou filiado. Né? Então, segundo a tradição a morte, a rosa é um desabrochar e a cruz é o corpo físico. E na maçonaria, nós vemos a rosa como um centro do tetragrama, né? Yod Revorê, aí tu tem o Shin no meio ali, né? E esse Shin aí a gente pode fazer uma associação ao pelicano, que é um símbolo do grau 18, mas eu não quero aprofundar no simbolismo do grau, né? Que o pelicano é o símbolo do grau 18 e ele é um símbolo extremamente cristão, ele é extremamente cristão, né? Então, o simbolismo da maçonaria e a modo de ver maçônico da Rosa Cruz é única e exclusivamente cristão, né? Enquanto que a ordem, a antiga mística Ordem Rosa Cruz, não é cristã. Ela foi fundada em 1915 por Harvey Spencer Lewis, né, que era um iniciado no rito Memphis Mizraim, e ele levou para dentro da ordem vários elementos maçônicos, né? Ele levou vários elementos maçônicos, mas dentro de uma própria leitura, dentro de uma própria roupagem. Então, não existe qualquer vinculação maçônica, né, com relação à Ordem Rosa Cruz. Os sinais são diferentes, passes são diferentes, a ritualística é diferente, o simbolismo é diferente, a disposição é diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas são 2 caminhos que, se você quiser, eles podem vir a ser complementares ou não, né? Vai muito do que você busca, vai muito do que você quer, do que você busca. Então, respondendo objetivamente no vídeo de hoje, nós vamos falando de Ordem Rosa Cruz
e maçonaria. O fato é que não existe nenhuma ligação formal entre esses movimentos. A maçonaria tem um grau Rosa Cruz, que é o grau 18, tem um capítulo Rosa Cruz, que na realidade os graus filosóficos eles se separam, né? Por exemplo, eu vou citar o rito anonimita quando eu faço graus, né? Que tem a mesma sistemática do rito escocês antigo e aceito. Do grau 4 ao grau 14, do grau 1, 2 e 3, vocês têm os famosos graus simbólicos, né? Que são a essência da maçonaria, independente do rito, sempre vai ser assim. Aí, a partir dos graus filosóficos, que você, inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre isso, você pode praticar mais de um rito ao mesmo tempo, mas nos graus filosóficos, do grau 4 ao 14, no rito andandramita, no rito escocês e no rito brasileiro, do grau 4 ao 14, você tem o que se chama de loja de perfeição, né? Que engloba graus os graus de estudo, como é que eu poderia dizer, de aperfeiçoamento individual. O aperfeiçoamento espiritual ocorre do grau 15 ao 18, que é o chamado capítulo Rosa Cruz, né? É o capítulo Rosa Cruz. Então, os graus 15, 16, 17, 18, eles formam um outro corpo filosófico chamado capítulo Rosa Cruz. O grau 1, 2 e 3 forma a loja maçônica que vocês conhecem. Né? A loja maçônica é o grau 1, 2 e 3. A loja de perfeição é do grau 4 até o 14. Do grau 15 ao 18, aí a gente já tem o famoso capítulo Rosa Cruz. Né? E aí depois nós temos, e daí depende do rito, né? A gente tem os conselhos maquitas, os conselhos Kadosh, mas depende do rito. Né? Isso eu até posso fazer um vídeo futuramente explicando essa situação. Mas o capítulo Rosa Cruz ele visa muito a questão do desenvolvimento do sentimento cristão, né? Do sentimento de perdoar, de combater a vingança, né? Que pode vir a ser um elemento de estudo em outro grau ou não, né? Aí só sendo uma ação para saber, mas o fato é que o Rosa Cruz ele já visa uma situação de um sentimento mais elevado, de espiritualidade cristã. E esse é o viés que a maçonaria dá ao movimento Rosa Cruz, sem qualquer vínculo com qualquer instituição que se denomine Rosa Cruz. Ordem Rosa Cruz, hoje no mundo, a gente deve ter quase 100 ordens Rosa Cruz. Eu cito as mais famosas, a MORC, a Confraternidade Rosa Cruz, que é uma dissidência da MORC, né? Tu teria a Fraternidade Rosa Cruz Marques Rendel, a Ordem Cabalística da Rosa Cruz, tu tem a Rosa Cruz de Ouro, que é vinculada a movimentos martinistas, que é bem legal também. Tu teria outras ordens que também têm um viés Rosa Cruz, mas que não são totalmente Rosa Cruz, como Otto, Golden Dawn e tudo mais. Mas o fato é que nenhuma dessas ordens que estou citando tem qualquer relação com a maçonaria ou como a maçonaria vê o modo de pensar a Rosa Cruz, já que a maçonaria se inspira também nos manifestos em seus graus Rosa Cruz, né? 1614, 15, 16, como eu falei no começo do vídeo, Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis, Núpcias Alquímicas e Christian Rosenkreuz. Aliás, a Morte lançou depois um outro manifesto, um quarto manifesto chamado Posite Fraternitatis, mas esse manifesto só é reconhecido pela Morte, né? Pela antiga e mística Ordem Rosa Cruz, não é reconhecido por nenhum outro movimento Rosa Cruz, né? Que é assinado pelo então imperator da ordem, que era o Christian Bernard, que era filho do Raymond Bernard, aquele mesmo que saiu da morte e fundou a Hoste, posteriormente, que antigamente se chamava Circes, né? Bom, espero ter esclarecido esse tema, né? Lembrando que eu peço que vocês curtam e compartilhem nosso conteúdo e, acima de tudo, se inscrevam no canal aqui. Se inscrevam no canal, isso é muito importante porque esse vídeo chega ao maior número de pessoas possível para ajudar a divulgação. A gente também está no Instagram, o canal Maçonizando, canal.maçonizando, e também no Facebook, canal Maçonizando. Queres fazer uma doação de qualquer valor para o canal? Esta é a nossa chave Pix. Pessoal, muito obrigado, espero ter esclarecido. Lembrando que a gente está sempre à disposição para mais vídeos, mais dicas, e espero que hoje a gente tenha dado pelo menos uma sementinha para vocês buscarem e pesquisarem dentro do simbolismo da Rosa Cruz, dentro das ordens Rosa Cruzes e da maçonaria. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, depende do horário que você estiver assistindo, mas tudo de bom para vocês, que o grande arquiteto do universo vos ilumine e que tudo de melhor se manifeste em vossas vidas. Muito obrigado, pessoal.
Música